Agora a nossa conversa é com a doutora Patrícia Borges Giovanella, que é psicóloga. Patrícia, um bom dia para você e é muito bom, né, ter você aqui nos nossos estúdios. Obrigada pela sua presença. Obrigada também pela oportunidade. Bom, esse projeto Angelus, ele está dividido em 3 etapas, né? Prevenção, intervenção breve e reinserção social. Qual delas é mais importante? Na verdade, as 3 etapas são importantes, né? Uma depende da outra. Não tem como você intervir, né, sem você também depois não fazer reinserção social. No caso, a prevenção, como ela funciona? A prevenção, no primeiro momento, a gente vai atender esse adolescente, né, fazer a triagem, perceber qual é a sua situação real, né, no momento, né, e trabalhar algumas questões, limites, regras. São várias questões aí que a gente pode estar abordando no decorrer do processo. Bom, e como deve ser feita essa orientação psicológica, né? Até porque a família é o início de tudo, como a gente falou no bloco anterior, né? Tem que envolver toda a família e não só o adolescente. Nós vamos trabalhar com a família no segundo momento, né? Com a família, a gente vai trabalhar algumas questões importantes, né? Resgatar o vínculo familiar, né? Reestruturar essa família que muitas das vezes está desorganizada, né? Alguns comportamentos que a gente precisa aí de abordar, né? E é nesse sentido que a gente vai reestruturar essa família para ela poder receber esse jovem de novo, né? No seu lar. Quais são os comportamentos mais comuns, então, da família, que prejudicam o adolescente, no caso? Muitas das vezes a família não entende o processo da dependência, né, ou o início aí. Então a família, a partir do momento que ela fala, né, o que ela sente, o que está acontecendo, qual é a situação que eles estão passando, eles vão entendendo. Então no grupo terapêutico isso vai sendo abordado. No decorrer do processo, né, os familiares vão tomando conta do que realmente está acontecendo. Por isso que é importante o diálogo, né? A conversa ali em grupo. Muito importante. Para cada adolescente colocar como é dentro de casa, como que a família se porta. Isso. No momento com o grupo, com os adolescentes, eles também vão falar dos sentimentos deles, em relação às regras, aos limites. A gente vai trabalhar muito esses valores também. O jovem, ele está à procura da identidade. E nesse processo todo, muitas das vezes ele se perde, até porque o vínculo familiar está muito desorganizado. Então a gente precisa reestruturar esse vínculo familiar, né, e trabalhar essas questões para fortalecer, né, a questão de valores, limites, regras. Quais são as atividades que vocês realizam lá em grupo, como você disse agora, com esses adolescentes? Que tipo de atividades são realizadas? São oficinas terapêuticas. Através de dinâmicas grupais, a gente aborda vários temas, limites, regras, valores, situações que eles vão trazer, a gente vai sempre estar abordando, vai depender muito da dinâmica do grupo. Patrícia, essas atividades integradas, né? Como que elas funcionam? Tem informática, também idioma? Como que essas atividades auxiliam no tratamento desses adolescentes? Essas atividades, elas vêm como uma forma de motivação, né? O adolescente, ele precisa de ter um lazer, um esporte, né? Algo importante que ele entenda que ele pode ser alguém dentro da sociedade, né? Então a gente vai, através dessas oficinas, né, mostrar para ele que ele tem um caminho também diferente para seguir. Muitas das vezes eles não têm oportunidades. É um esporte, um lazer, uma cultura, e essas oficinas, ela vem para isso, né, para ajudar nesse sentido, a percepção aí, a busca da identidade, dos valores, de saber que ele pode ser alguém dentro dessa sociedade, né, e ajudar em alguma coisa para ele e também para a sociedade. O traficante fazendo o trabalho do poder público, né? Como é que você vê essa questão? Na verdade, muitos desses adolescentes são aliciados, né? E isso acontece, assim, não só com os nossos jovens, né, que é a faixa que a gente vai trabalhar de 12 a 16, mas também, né, com crianças, 5, 6 anos de idade. Né? E isso é importante que a gente venha aí com uma intenção de prevenção mesmo, né? Trabalhar com prevenção, dar oportunidade para esse jovem perceber que ele pode ser alguém dentro da sociedade, né? Trabalhar com os valores, os limites.
Agora, pela sua experiência profissional, você acredita que o menor ele tem consciência do que ele está fazendo, que ele pode ser punido por isso? Muitas das vezes não tem, até porque a estrutura familiar não dá essa oportunidade para que ele, né, pense sobre isso. Né? Então, ele acaba sendo influenciado não só pelos traficantes, mas também em outras situações. Né? Então, por isso que é importante a gente estabelecer esse vínculo familiar, fortalecer esse vínculo, né? Trabalhar com a família também, né? Para que ela também proporcione esse pensamento para esse jovem, né? Essa reflexão do quanto qual é o valor dele dentro da sociedade. Bom, como nós mostramos na reportagem, uma clínica em Probasco ela foi fechada, né? Faltam instituições, faltam esses locais para abrigar esses menores? Na verdade, em relação à internação, né, isso é muito escasso realmente. Aqui em Franca a gente não tem nenhuma, né, instituição, né, para internação. Agora, o trabalho também com esses jovens, né, que não seja de internação, que é o que o Projeto Ângelos vem oferecer, também não existe. Né? Então, eu acho que precisa de políticas, né, que absorve essa demanda. Né? Os jovens muitas das vezes vão aí presos, né, e não tem um trabalho, né, um respaldo realmente, né, e eles precisam disso, né, eles precisam de entender qual é o valor dele dentro da sociedade, né, a gente trabalhar também com a família, né, dar oportunidade para que ele volte para a sociedade de uma forma saudável. Bom, o caso que a gente viu agora, né, desse menino de 12 anos que foi encontrado aí comercializando drogas, volta naquele assunto que a gente estava falando agora há pouco da família, né? Ele foi, no caso, abandonado pelo pai. Ele não tem a figura de pai. Como que você vê essa questão? A figura do pai é muito importante, né? Mas dentro da família, né, essa figura também ela pode ser absorvida, né, pela mãe, pelos avós, né? Então eu acho que é mais uma questão aí de estrutura familiar também, né? Não é porque não tem um pai, né, que não possa ter uma estrutura familiar positiva. Né? Ele pode também se espelhar na mãe, né? Ver os exemplos bons da mãe. Claro. Não tem só o pai como referência, no caso. Com certeza. Isso não é desculpa também para se envolver com drogas. Com certeza. Né? Mas a estrutura familiar, ela favorece muito. Né? Muitas das vezes a estrutura familiar, ela tá, não é só o fato de não ter o pai aí. Né? Ele não tem, de repente, aí um suporte, um apoio, né? Um olhar para alguém, né? Direcionado aí ao cuidado. Né? Agora, no caso, quando a família pede a internação, né, desse adolescente, é que chegou num ponto crítico mesmo? Geralmente é, né? Porque a família já não aguenta, né? Eles dizem que não aguentam mais. Né? E essa também, geralmente a família, ela não entende muito o processo, né, da dependência. Isso tem que ser explicado lidar, para os dois, né? tanto para o adolescente quanto para os familiares. Precisa ser trabalhado com os dois. Né? Muitas das vezes a família também está no processo aí doentio, né? Um processo aí de dependência. Esse menino que foi mostrado na reportagem, ele sonha em jogar futebol. Nós tivemos casos recentes, né? Bruno, goleiro do Flamengo, que também era, né, criança desde criança, o atacante Adriano, né, do Flamengo, que também sonhava desde criança. Eles também estão envolvidos no mundo do crime. Eles são exemplos para esses adolescentes de hoje? Eu acho que não relacionado a exemplo, mas eu acredito que o adolescente ele precisa de ter, né, oportunidade maior de lazer. Hoje a gente percebe aí, né, em muitos bairros que não tem um campo de futebol, né, não tem uma quadra de esportes, não tem um incentivo, né, não tem um incentivo a esses adolescentes de esporte. Né, e ele precisa de sonhar, o adolescente precisa de sonhar, até para buscar a sua identidade, né, formar a sua identidade, né, dentro da sociedade, quais são os seus valores, né, dentro dessa sociedade, o que ele pode dentro da sociedade, né, buscar também, né, as motivações que ele precisa aí para reestruturar e formar a sua identidade. Falta incentivo do governo também nesses casos, né? Com certeza. Para poder ajudar essas crianças para não entrarem aí no mundo das drogas, né, Patrícia? Com certeza. Né? Deixa uma mensagem final, então, para quem está assistindo o Visita na Record de hoje. Olha, a gente está convidando todos, né, para conhecer aí o Projeto Ângelos, né, uma proposta muito bonita, né, e a gente está esperando aí toda a população de Franca para estar conhecendo o nosso projeto.